Meus caros, há alguns 15 dias que não faço a revista das primeiras páginas comentadas simplesmente porque não se encontra no cômputo de todos os jornais diários e alguns semanários número suficiente de notícias de interesse. Nós entramos realmente na silly season, não há dúvida nenhuma, e de maneira que há jornais que não trazem uma notícia de interesse na primeira página. Bom, sendo assim, eu vou comentar apenas aquelas que eu considero terem o mínimo de interesse e que valham a pena ser comentadas. E no Correio da Manhã, não é a principal notícia que enche praticamente toda a primeira página, a mais importante, infelizmente. Crianças que têm alta e que morrem a seguir acontece, não digo todos os dias, mas muita vez, e portanto isto não devia ocupar a primeira página do jornal, só o faz porque não há outras notícias, lá está a tal silly season. É claro que é dramático que uma criança tenha alta no hospital de Coimbra, neste caso, e que venha a falecer e que os médicos não saibam sequer, não fazem a mínima ideia de qual foi a doença. Bem, mas a medicina não é uma ciência exata e neste caso ela teve socorro, a criança. Teve azar, mas teve socorro. O problema é quando as crianças não têm socorro porque o SNS já não dá resposta. Isso sim são notícias que merecem o nosso escândalo, o escândalo nacional. Neste caso, a criança terá entrado com uma doença que não foi diagnosticada, detectada, e o facto de a mandar embora é realmente um procedimento normal. Isto está errado, mas é verdade também que se não fizerem isto, se não enviarem os adultos e as crianças para casa quando se pensa que o socorro foi efetuado, bom, então podem começar a multiplicar e a construir os hospitais, multiplicá-los por 100, mesmo assim não chegam. É claro, aqui pode ter havido negligência, provavelmente houve, terá que ser a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde a determinar isso. É realmente triste que uma criança seja enviada para casa e venha a morrer a seguir, mas como eu digo, isto em Portugal não é notícia sequer, é um procedimento infelizmente bastante comum. A notícia é outra. A notícia é que um jovem foi baleado pelas costas e foi morto, portanto foi assassinado pelas costas em Sintra, em plena rua. E este é o tal país que é dos mais seguros da Europa. Mas é que não há um só dia em que não aconteça um homicídio, um crime, com fartura até. Esperamos então saber quem seriam os 8, 9 daquela família que em Vila Real fugiram para dentro de uma carrinha, raptaram uma jovem para a casarem com outro moço, 16 anos, eles fugiram, continuamos a saber quem eram e onde estão, continuamos sem saber onde está o Clóvis e aqueles dois irmãos cigadãos que em Coimbra quase mataram ao pontapé na cabeça aquele jovem à porta do McDonald's. Isto já foi em 2017 e há uma coisa que é comum, é que quando se trata da etnia dos cidadãos, nunca mais se resolve nada. E depois a polémica da TVI, dos 40 milhões que afinal já não vão para o Ferreira, nem sequer para a TVI. Disse-se que Mário Ferreira gastou 20 e tal milhões para ir para o espaço. Mentira, foram 200 mil, mas entretanto a mentira passou e Portugal ficou indignado com uma mentira. A viagem custou 200 mil euros, muito longe dos 20 e tal milhões que foram propalados pelos jornais e revistas ditas sérias e suscitaram um escândalo nacional. Mas também ele desistiu dos 40 milhões e o que eu acho que vai acontecer é que esses 40 milhões não vão para Mário Ferreira, mas também não vão para mais ninguém. Vão voltar para trás, porque nós não temos nem 10% das empresas candidatas aos fundos da bazuca. Nem sequer 10%, anda por volta dos 7 a 8%. Portanto, meus caros, a esmagadora maioria do dinheiro que devia vir para Portugal, se já veio, volta para trás. Se não veio, também já não vem. É esta a nossa maior pobreza, a pobreza intelectual. Outra notícia diz-nos que a matemática desce para médias negativas nos exames do 12º ano. Bom, as médias negativas fazem parte da matemática também, não é? E Portugal, os números que correm no nosso âmbito civilizacional são muito mais negativos do que positivos. Portanto, nós já devíamos estar habituados a estas médias negativas, à negatividade. Portugal é negativo em quase tudo quando comparado com a média dos países europeus. E a matemática não fugirá à regra. Sabemos da facilitação que tem havido. Este ano haverá uma facilitação ainda maior. Eu vou ter uma ação de formação no próximo dia 5 de setembro, para aprender como devo passar os alunos, quer eles saibam, quer não. Vão-me ensinar a fazer isso, a mim e aos meus colegas.
já não chegou a capacitação digital de que fui vítima, digamos. Há uns meses esta parte que serviu para rigorosamente muito pouco, provavelmente nada. Para a matemática não serve para nada. Eu não digo para outras disciplinas não sejam úteis, mas em matemática não descortino mais do que um fediver. Mas é sempre útil aprender, não digo que não. Estamos cá para isso, até me reformar, que ainda faltam uns bons 4 anos, continuarei a trabalhar e a dar o meu melhor na escola à qual não falto um único dia por ano sequer. Não estou de baixa, nunca estive de baixa e não falto mais do que um dia por ano. Bom, isto para dizer que a matemática está negativa, continua a estar negativa e enquanto houver exames. O remédio para que a matemática deixe de ser negativa é simples, é deixarem de fazer exames aos alunos. Passá-los a todos e não procurar saber se o aluno sabe ou não sabe. Porque enquanto houver rastreio, enquanto houver escrutínio, enquanto houver provas, enquanto os alunos tiverem que responder às questões, bom, a média matemática será sempre e cada vez mais negativa. Simplesmente porque os alunos, na sua esmagadora maioria, cada vez querem saber menos de matemática e do resto também. Só que no resto já estão passados, portanto, por natureza. Não? Ninguém chumba a mais nenhuma disciplina, praticamente. São raríssimos os casos de chumbos a uma disciplina e geralmente, acompanhando a matemática, há apenas o inglês. A português já ninguém chumba há décadas, quer saibam ler, quer não. E, portanto, matemática e inglês, ciências físico-química, um por outro, são as disciplinas que chumbam os alunos no ensino básico. A matemática é obviamente aquela que chumba mais, porquê? Porque é a que exige que os alunos saibam o mínimo. Atenção, o mínimo é mesmo o mínimo. Eu podia dar exemplos, não vale a pena porque depois a maior parte dos meus seguidores não acompanha, mas basta que um aluno dê um primeiro passo na tentativa da resolução de um problema, atenção, ele já tem cotação, mesmo que não faça mais nada. Desde que dê um primeiro passo, ou que se perceba que ele quer dar o primeiro passo na tentativa da resolução, ele já vai ter cotação. E mesmo assim, a disciplina é cada vez mais negativa. Eu recordo que no meu tempo, quando eu comecei a dar aulas, nos anos de 86, um aluno só teria cotação perceptível quando tivesse resolvido mais de metade dos obstáculos criados por um determinado problema. Agora não. Agora basta que comece a fazer qualquer coisa e já tem cotação. E mesmo assim, a média é negativa. Portanto, não há muito a fazer a não ser deixar de apurar quais são os conhecimentos básicos dos alunos, fazer passagens administrativas como se fizeram nos longínquos anos de 75 e 76, toda a gente passa e acabou. Mínimo é nota 10 e depois quem estudar, quem souber alguma coisinha, vai por aí acima, de 10 para cima. Quem não souber nada, dá-se-lhe o 10 para passar, para tentarmos tapar os olhos à Europa, que bem sabe que nós somos péssimos a aprender e se calhar também somos péssimos a ensinar, não digo não. Eu faço o que posso, os alunos até gostam, mesmo aqueles que chumbam gostam do professor, portanto não sei o que é de fazer mais, mas lá está, só se for agora com o novo modelo que é passas, está garantida a tua passagem, agora, estuda qualquer coisinha para tirares uma nota que se veja. Deve ser isto, caso contrário, se continuarmos com rigor mínimo que seja em matemática, a maioria dos alunos chumbará no 12º ano. Isto de certeza absoluta e cada vez mais. O JN diz-nos que a reversão das freguesias só se dará em cima das eleições de 2025, portanto é óbvio, será a campanha eleitoral para todos aqueles que lá estão, para os manter no poder, porque o poder tem uma inércia gravitacional, seja qual for o partido, e neste caso estou a falar dos dois maiores, PS e PS2, uma vez a apanharem-se lá, passam a vida a dizer, ai meu Deus, que trabalho este imenso, ai se eu soubesse não me tinha candidatado, ei, má hora o fiz, e depois passado 4 anos são os primeiros a aparecerem, a recandidatarem-se. É muito curioso isto, não é? O povo português, especialmente os autarcas, eles adoram ser masoquistas, eles adoram sofrer, porque eles passam 4 anos a dizer mal da sua vida e são os primeiros depois a recandidatar-se a seguir, meus caros. E pronto, é isto, esta reversão da aglutinação de freguesias, por assim dizer, portanto o voltarmos atrás, praticamente tudo ao mesmo, acontecerá se der jeito ao PS nos concelhos em que isso der jeito ao PS. Se não der jeito ao PS, olha, posso-vos garantir que essa reversão não se dará e será adiada por mais 4 anos, mas mais uma vez, não vos estou a dizer nada de novo, para não.
O Público traz a notícia principal, a verdadeira máfia que se tornou a naturalização de estrangeiros que nem nunca ouviram falar de Portugal. Como cidadãos portugueses, eles ficam todos cidadãos portugueses agora. Eu não sei, neste momento, qual será a população realmente portuguesa, mas deve ultrapassar os 20 milhões. 10 milhões moram cá e 10 milhões moram na Europa, imigrantes, e outros que nem sabem em que parte da Europa se situa Portugal. Agora foi o antigo chefe da Mossad, de Serviços Secretos Israelitas, que também agora já é português. Portanto, eu gostava de ouvir recitar um poema de Camões ou perguntar quem foi Dom Afonso Henriques. Ainda por cima é empresário e está ligado ao ramo da cannabis. Bom, o ramo da cannabis é um como outro qualquer, agora foi legalizado, tudo é legalizado, qualquer dia será legalizada a heroína, a cocaína, a morfina, eu sei lá o que é que será mais legalizado. A esquerda quer legalizar rigorosamente tudo, não há limites, e portanto, olha, qualquer dia até o homicídio será legalizado, que em parte já é, na medida em que se esse homicídio for perpetrado por algum grupo populacional a que chamam etnias, não há praticamente perseguição e, portanto, não haverá consequências. O crime fica sem castigo. Não sei se este é o principal, mas haverá todos os outros que sabemos que determinadas etnias perpetram todos os dias e ficam sem castigo. Bom, temos é que ser étnicos todos, 10 milhões de étnicos, mas como a maioria ainda não é, não temos hipótese de fugir a essas punições. Mas esta máfia, instituída à vista de todos, da naturalização dos cidadãos estrangeiros em cidadãos nacionais, é realmente uma coisa que, enfim, por ser tão chocante, envergonha todos nós. Nada tenho contra um cidadão que queira ser português, note-se. Não tenho nada contra isso. Ele lá saberá porque é que o quer fazer. Dá-lhe mais jeito, sei lá. Mas agora, em Catadupa, aos milhares, percebe-se logo que há aqui um negócio, há aqui uma máfia, uma organização a ganhar milhões. E depois as pessoas, claro, com o passaporte nacional, podem ficar cá, mas podem ir para a Europa, podem ir para onde quiserem, fazem negócio onde quiserem, que se não tiverem esse passaporte é muito mais difícil. Isto é válido não só para os refugiados da Guerra da Alguidaz de Baixo, mas também para cidadãos orientais. Lembramo-nos e recordamo-nos dos chineses que compraram os discos Gold em Catadupa e nunca construíram uma única empresa. Lembramo-nos dos cidadãos brasileiros que utilizaram também os mesmos vistos Gold e que passam o ano inteiro a passear em Portugal, norte a sul, vê-se no Facebook. Aqui na zona da Serra da Estrela é brutal, é só brasileiros, é brutal. Jovens que não trabalham, não se vê a fazer nada. Perguntei a alguns, eles dizem, estamos à procura, estamos a ver. A resposta é sempre a mesma. Portanto, eles não vêm aqui para trabalhar. Não digo que os brasileiros da classe média e baixa não venham trabalhar. Felizmente que vêm, são bem-vindos. Porque senão a esta hora, olha, nós não tínhamos ninguém na hotelaria no Algarve, por exemplo, nem até aqui. Isto é só brasileiros a servir e são muito bem-vindos. É bom que eles tenham vindo. Agora, o que eu pergunto é o que é que estão a fazer os outros, os 700 mil portugueses que estão a receber subsídios no centro de emprego e que se recusam a trabalhar. Isso é que eu pergunto. Nada tenho contra os brasileiros e contra os estrangeiros. Deixa-os vir trabalhar. Se é para trabalhar, venham. Agora, o que me questiono é sobre os estrangeiros que vêm para Portugal. Não falo apenas de brasileiros, todos os outros estão aqui o ano inteiro e não fazem nada. Eles têm que ser mantidos de alguma forma, meus caros. Isto é nitidamente lavagem de dinheiro, à vista de todos. Eles não investem, vivem em hotéis, compram uma casa, não têm emprego, não produzem riqueza, simplesmente estão aqui a viver pagos por alguém. Estão aqui a ser sustentados sem trabalhar, famílias inteiras de jovens, e não têm profissão. Estão aqui em Portugal. Eu pergunto, como é que eles se mantêm aqui? Quais são as suas fontes de rendimento? E ninguém quer saber disso. Portanto, boas notícias não serão. Quem cabritos vende e cabras não tem, de algum lado lhes vem, e este dinheiro só pode ser ilícito. É preciso não só dar a nacionalização, mas também uma fiscalização aos rendimentos destas pessoas e famílias. O que é que lhes permite viver em Portugal décadas sem trabalhar? Bom, ninguém quer saber disto. Não há investigação, o fisco não quer saber, e depois ficam surpreendidos quando aparecem focos de terrorismo ou negócios gigantescos ligados à droga, como aconteceu há pouco tempo em Lisboa, uma carrinha carregada de milhões em notas. Ficam admirados. Mas isso é a ponta do iceberg. Isso nem sequer é a ponta do iceberg, isso é só mesmo uma mínima percentagem do que deve estar a acontecer. Estão a passar por Portugal milhões por dia em negócios obscuros, sujos, em negócios de droga, lavagem de dinheiro. E eu sei lá o que mais pode haver, mas a verdade
é que há aqui muita gente que está com certeza absoluta a viver à conta desses negócios. E eu não vejo nenhuma investigação criminal a estas pessoas que passam um ano inteiro sem trabalhar. Deixo aqui o alerta para quem quiser levar isto às autoridades. E por aqui me vou ficar neste primeiro vídeo. Mais logo farei outro, menos denso. Este foi muito denso. A todos envio um grande abraço e até logo.